Olá, muito boa tarde. Estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. Eu sou Denise Rotenburg, do Correio Brasiliense, e aqui comigo Vicente Nunes, também do Correio. Hoje nós vamos conversar por videoconferência com a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. Ela é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Senadora, muito boa tarde. Obrigada por estar aqui conosco. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, senadora. Prazer muito grande e através da TV Brasília falar com você. O prazer é todo nosso, senadora. Senadora, nós começamos aí a semana tensa com o presidente Jair Bolsonaro tendo participado aí de uma manifestação ontem, onde foi pedido tanto a volta do AI-5 como uma intervenção militar, além de fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Hoje de manhã, ele meio que voltou atrás ao dizer que ele quer o Supremo aberto, o Congresso aberto e transparentes. Como é que a senhora vê essa avaliação aí, essa atitude do presidente Jair Bolsonaro? Se me permitir, eu faria antes de que a atitude da meia dúvida que foi sorte uma meia dúvida, representa a vontade da maioria da população, era muito pelo contrário. Quem viveu, o falar foi o AI-5, jamais teria coragem de dar a voz a favor dele. Eu diria até que seria ou um ato, ou é um ato de ignorância ou de hipocrisia. Ignorância porque não ter vivido ou lido nos livros de história científica, ou hipocrisia em achar que o AI-5 é para todos, menos para as pessoas que levantam a bandeira dele. Ou seja, valeria para nós, que insurgimos contra, não valendo para esses, eu diria, para essa minoria, que continuaria tendo suas liberdades e direitos garantidos, e esses mesmos direitos e liberdades sendo cerceados para a maioria absoluta da população brasileira. Por parte do presidente da República, acho que temos que dizer basta, né? Falar com o presidente que ele não pode se esquecer mais uma vez, que ele não está mais no palanque político, ele não é mais um deputado federal, ele é o presidente de todos nós. O presidente da República, num dos momentos mais difíceis da história recente do Brasil. Não só difícil por uma crise sanitária sem precedentes que o Brasil atravessa, mas principalmente pela crise política e de instabilidade. A coisa que nós podemos ter neste momento é um presidente da República levando o país que já vive um caos, a instabilidade política e a insegurança jurídica. Senadora. E olha... Pois não. Desculpa interromper, senhora, mas hoje pela manhã, na porta do Alvorada, o presidente fez um paralelo ao Rei Sol, Luís XIV, que disse: o Estado sou eu. E ele diz: a Constituição sou eu. Essa posição autoritária do presidente da República não é preocupante? Como é que a senhora vê isso? Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Nós estamos ouvindo bem. Estamos ouvindo bem. Vicente, a sua pergunta, ela foi cortada. O meu áudio eu não escutei então nada. Eu vou repetir. Hoje pela manhã, tentando minimizar as declarações de ontem, não está ouvindo? Senadora, a senhora me escuta? A senhora ouve a senhora me escuta, senadora? Está ouvindo, senadora? Agora sim. Vamos lá? Então vou repetir. Hoje pela manhã, tentando minimizar as declarações de ontem. Bom, tenta será você, que é um Denise. problema no áudio do Vicente? Senadora, a senhora me escuta? A senhora me escuta, senadora? Senadora? Senadora, a senhora me escuta? Bom, a senadora está com problema. Tá ouvindo? Senadora, é o seguinte, porque hoje de manhã, o Vicente está lembrando que hoje de manhã o presidente Jair Bolsonaro disse: eu sou a Constituição. Essa foi a frase dele. Eu sou Constituição. Ele fez ali meio que um paralelo, as pessoas levaram logo ao Rei Sol, que dizia: o Estado sou eu. Como é que a senhora vê essa declaração dele? O Estado somos nós, Denise. Nós que, pela soberania popular, o elegemos. E olha que fala aqui uma senadora da República que procura, e está até da manhã do presidente da República dizendo isso exatamente para ele: presidente,
me ajude a ajudá-lo a ajudar o Brasil. Então, fala aqui uma senadora que não é nem da oposição, nem da situação, mas quer ajudar o país pelo caminho do centro democrático. Essa fala infeliz do presidente, o Estado sou eu, l'État c'est moi, ela é totalmente infeliz e não combina exatamente com aquilo que ele sinalizou hoje de manhã. Quando ele disse, quando foi abordado por um dos seus seguidores, de fechamento das instituições, dos poderes, ele disse, não diga aqui, porque essa é a casa, essa é a minha casa, a sua casa, a casa do povo brasileiro, democracia e liberdade acima de tudo. O que interessa, e da sua pergunta, Denise, é que o Congresso está cansando, e grande parte da sociedade também, desse vai e vem, desse zigue-zague, dessa instabilidade. O presidente da República, repito, tem que vestir o terno de presidente de todos nós, tem que dar nesse momento serenidade para que nós possamos enfrentar o maior dos desafios nesses últimos anos, a pandemia do coronavírus e seus impactos sociais e econômicos. Eu espero que o presidente, depois das respostas firmes das instituições, tenha percebido que a paciência está chegando ao fim e de que nós precisamos e vamos construir pontes. Não é mais momento de dinamitar caminhos, é momento de construir e pavimentar caminhos, porque nós estamos todos no mesmo barco. Agora, a senhora vê alguma possibilidade dele fazer essa ponte no momento em que ele ataca justamente os presidentes da Câmara e do Senado? Ou seja, nos últimos dias aí, na semana passada, o presidente foi muito firme ao dizer que ele não negocia mais com Rodrigo Maia, que Rodrigo Maia quer ali uma negociação que ele, Bolsonaro, não vai entrar. Ontem mesmo ele disse, não vamos negociar nada. Ou seja, isso não é aí uma espécie de confronto? Como é que se trabalha com um presidente que não quer negociar? E eu estou me referindo aqui ao mérito dos projetos, assim como eu sei que a senhora também se refere a negociações nesse sentido. Como trabalhar com um presidente que não negocia nem o mérito das propostas, uma vez que ele disse que não vai negociar nada? Denise, tem que perguntar, né? Negociar com qual presidente? O de ontem ou o de hoje? Esse é o problema de todos nós. Quando eu fui, na semana passada, muito mal interpretada, dizendo que o presidente devia pedir desculpas para o Congresso Nacional, eu estava me referindo exatamente isso. Quer dizer, nós estamos do lado, justamente com o presidente, do lado das pessoas. Nós temos que unir esforços em torno dessa crise. E acho que o presidente precisa reconhecer o papel do Congresso Nacional e tudo que o Congresso Nacional tem feito nesse momento de pandemia. Eu poderia resumir, inclusive, em 4 eixos. Todas as medidas provisórias que foram apresentadas pelo presidente da República neste momento de pandemia de coronavírus, nós estamos dentro do prazo regimental e o novo prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que é de 16 dias úteis, votar as medidas provisórias, nós estamos votando. Não estamos deixando medidas provisórias caducar, muito pelo contrário. No eixo da saúde pública, que é o principal do coronavírus, estamos aí com crédito extraordinário de 5 bilhões de reais. Aprovamos a telemedicina para que as pessoas possam em casa receber ajuda médica. Foram inúmeros os projetos relacionados a isso. Na parte da população mais vulnerável, a possibilidade de utilizar a merenda escolar que está parada nas escolas para ser distribuída para o pessoal do Bolsa Família, o Corona Voucher de R$600, com valores que vão atender aí praticamente, eles falam em 51 milhões de pessoas. Se tiver mais uma pessoa morando em casa, nós estamos falando de metade da população brasileira recebendo esse voucher de R$600, ajuda para empresas garantirem o emprego e não demitir, com 3 possibilidades: linha de financiamento para eles bancarem por 2 meses esses trabalhadores, possibilidade de suspensão por 60 dias desse trabalhador sem mandar embora, sem mexer em salário, bancado pelo poder público, ou a possibilidade dessas empresas reduzirem jornada de trabalho por 90 dias, também bancado pelo seguro-desemprego. E tudo isso que teria que ser uma propaganda positiva do governo federal, que, convenhamos, saiu da equipe econômica do governo, do presidente Bolsonaro, acaba ficando diluído nessa briga desnecessária do presidente, que acha que o Congresso Nacional é o inimigo do seu governo e o inimigo do povo. Como é que ficamos nós que estamos tentando ajudar o governo? Nós nos sentimos atingidos e atingidos de forma injusta, sendo que nós estamos trabalhando incansavelmente dentro do mesmo projeto
que é garantir à população mais vulnerável o mínimo de condições para que a gente possa sair mais fortalecido dessa crise. Senadora, a senhora listou uma série de projetos apresentados pelo governo aí para tentar minimizar os impactos da pandemia e tem aí um projeto... Não está ouvindo? Bom, senadora, o Vicente está falando aqui dos projetos que foram apresentados para tentar minimizar a pandemia, mas tem um projeto que vai vencer hoje, que a gente estava até comentando aqui, né, Vicente? E tem a questão a também medida provisória da carteira verde e amarela, da carteira de trabalho verde e amarela, que ela vai vencer. Como é que vai ficar essa questão? E tem também a questão do pacote de socorro aos estados. E o pacote de socorro aos estados, que já foi aprovado pelo Senado, ele vai voltar para a Câmara e ele precisa ser votado ainda pelo Senado. O que volta para a Câmara é o orçamento da guerra. Toda vez que o Vicente fala, o seu microfone também é cortado. Então eu vou ver se eu entendi toda a pergunta, porque eu ouvi pelo menos 80% do que você falou. Em relação a essa medida provisória, vamos rapidamente lembrar. Primeiro, ela é extremamente necessária no país. Ela garante a quem tem mais de 55 e menos de 29 anos, que seria a garantia do primeiro emprego, trocar a experiência que ele não tem pela oportunidade das empresas tendo certas flexibilidades e regras e diminuição de pagamentos de contribuições, eles poderem garantir o primeiro emprego a essas pessoas, esses jovens, e também o retorno de quem tem mais de 55 anos. Feita essa preliminar, portanto, todo o Congresso Nacional tem consciência dessa distância. Eu digo sempre o seguinte, no Congresso Nacional tem esse ditado, Denise, você conhece, o perigo mora nos detalhes. O problema é que toda vez que o governo federal manda projetos relevantes, como essa medida provisória, muitas vezes é aquela pata do elefante, né? Em cima do projeto, ou seja, às vezes o excesso prejudica, vicia o projeto e torna muitas vezes o projeto inviável. O problema da medida provisória é que junto com ela vinha uma mini reforma trabalhista, inclusive com itens que nós já havíamos rechaçados lá na medida provisória do presidente Temer e depois na medida provisória da liberdade econômica do próprio presidente Bolsonaro. E aí é que houve, por conta disso, todo um embate em situação e oposição. Isso fez com que levasse dias, meses para a Câmara dos Deputados chegasse num consenso. Quando ela chegou num consenso, o projeto chegou de última hora no Senado. Repito, a meu ver, não é culpa do Congresso Nacional, foi dos excessos colocados pelo governo federal. Se ele tivesse atido apenas a carteira verde e amarela, o projeto teria sido sancionado pelo presidente da República. Chegou na sexta-feira. Lembrando, sexta-feira nós estávamos prontos para votar. Inclusive, foi escolhido pelo presidente Daniel Columbi, o líder PT, não foi para atrapalhar o projeto, é porque o PT estava propenso a aceitar a medida provisória com alguns pequenos detalhes. Já estava costurando esse acordo com a Câmara dos Deputados para que nessa segunda-feira, portanto, hoje, a Câmara dos Deputados pudesse adequar o texto e sancionar. Então, essa questão da MP vir a caducar, como eu acho que ela vai caducar, não tem jeito mais de ser votado hoje na Câmara, não foi má vontade do Congresso Nacional. Primeiro, excesso da medida provisória que era boa, com algo que era nocivo a ser votado neste momento. Segundo, nós estávamos prontos para votar quando veio o embate do presidente da República com Rodrigo Maia na sexta-feira, e aí, com isso, o Senado, que estava pronto para dar uma resposta, e ainda está, viu que não adiantava votar, sendo que não daria condições de ser votado na Câmara. Agora... Qual é a saída? Qual é a saída? Sim, qual é a saída, senadora? Qual é a saída que está sendo procurada? Então, nós temos várias possibilidades. Um projeto de lei com regime de urgência constitucional, que você tem aí de 30 a 40 dias para votar, a gente poderia votar isso muito mais cedo, uma semana na Câmara, uma semana no Senado. Aproveitar uma medida provisória que trata das relações trabalhistas e nós incorporarmos nela, porque se nós incorporarmos numa MP que está vigorando, que está em tramitação curta aí no Senado Federal, o Supremo não vai entender que a Câmara, que o governo está reeditando medida provisória. Ele está entendendo corretamente que a Casa
Câmara e Senado entendem oportuna, conveniente a inserção nessa medida provisória da carteira verde e amarela. Então, você tem saídas jurídicas? Resposta: tem. O que não vejo só como possível nesse momento pelo tempo é a aprovação no Senado hoje e ainda hoje pela Câmara dos Deputados dessa medida provisória. Mas no seu conteúdo, naquilo que é essencial e que tem convergência, nós temos condições de salvá-la. Senadora, e com relação ao projeto de socorro aos estados e municípios? Senadora, não escuta ainda, Vicente. A gente quer saber agora em relação à questão dos estados, a ajuda e socorro aí aos estados e municípios. Essa foi talvez a razão da briga, né, da falta de entendimento do governo federal com o presidente Davi Alcolumbre. Nós não podemos esquecer que o cobertor é curto, o governo federal tentou. Mas se nós não socorrermos nesse momento estados e municípios, que é onde nós vivemos, não adianta nada ter reserva bilionária, se preocupar com meta fiscal, se preocupar com teto de gastos, se preocupar com regra de ouro, se nós não tivermos um país governável no futuro ou pessoas, né, para quem cuidar, de quem cuidarmos. Então, diante desse quadro, nós temos aí um cabo de guerra que pode ser rapidamente solucionado. De um lado, a Câmara dos Deputados olhando mais para os estados. De outro, o governo federal dizendo o seguinte: vocês querem dar tudo para os governos municipais e estaduais sem ter contrapartida. Eu tive o cuidado de ler o projeto da Câmara e soube, por parte da equipe econômica do governo, de qual é a intenção do governo federal. Quero dizer que ambos têm parcialmente razão. É possível encontrar um meio termo, é possível trabalhar em cima de um texto, ou da Câmara ou do governo, mas já quero antecipar. O que o governo federal hoje oferece, muito pouco, no meu estado de Mato Grosso do Sul, não cobre 10% da perda de receita do favorece, sobretudo, o da Câmara garantiria algo em torno de 30% dessa perda. Então, qual é o próximo passo, Denise e Vicente? Esta semana, o governo federal está conversando com alguns senadores e líderes para encontrar, dentro de um texto ideal, minimamente aquilo que podemos avançar. Com base nisso, começamos do zero. Mas esse zero não significa atraso do calendário. O Senado pode trabalhar nesta semana e entregar para a Câmara um projeto. A semana seguinte seria... Senadora, há uma dificuldade aí em relação a Rio e São Paulo, porque está todo mundo dizendo, inclusive a Câmara, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a mencionar isso claramente na semana passada, dizendo que o projeto do governo é justamente para não ajudar os estados que hoje mais sofrem com a pandemia, Rio e São Paulo, porque existe aí uma atitude com ações aí com vistas a 2022, porque todo mundo sabe que João Dória surge aí como um adversário do presidente Jair Bolsonaro e há toda uma desconfiança de que essa questão aí do governo não querer ajudar Rio e São Paulo é para não ajudar João Dória, que pode ser adversário de Bolsonaro lá na frente. Como é que o Congresso vai lidar com isso? O Congresso tem que estar isento, nesse momento, de disputa político-partidária. 2022 está lá na frente, não sabemos se chegaremos vivos até lá. Mas é por isso que eu digo que tem razão parcialmente ambos os lados. Porque, de qualquer forma, estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, sempre levarão uma parte maior. No projeto da Câmara, ele fala em perdas em relação à ICMS. E no projeto da equipe econômica, e por isso que não atende estados menores, eles falam em repor as perdas de acordo com o índice de FPM e FPE. FPM é pé, todos sabem, um dos critérios é o tamanho da população. Então, o governo federal também ajudaria São Paulo e Rio, porque FPM e FPE está relacionado a estados mais populosos. Então, não sei se a disputa está muito por isso, o embate está muito por isso. O que o Senado vai privar? O Senado é a casa da federação. O Senado defende igualmente e tem a defesa intransigente dos estados brasileiros. Somos criados justamente por isso. Então, consequentemente, só vai passar no Senado Federal um projeto que distribui melhor essa conta ou esse pouco dinheiro que se tem
para a maioria absoluta dos estados brasileiros. Não acredito que o critério FPM-FPE, que é o critério hoje, num primeiro momento, almejado pelo governo federal, seja o mais justo e seja o que seja possível passar. Talvez uma mescla, incluindo FPM-FPE e perdas de ICMS com o ISS. Por isso que essa semana vai ser crucial. Vai ser uma semana de muita conversa, de muito debate, de muita negociação. E aí eu respondo a sua primeira pergunta, Denise. Não é negociata, como muitas vezes se quer colocar, é negociação, tendo em vista o interesse maior dos estados e municípios da população. Ok, senadora, nós vamos para um rápido intervalo. Um minutinho, a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. A gente volta já. O dia a dia da TerraCap é fazer sua vida melhor e não é de hoje. Boa parte da história de Brasília se mistura com a da TerraCap. Para onde você olha, por onde você anda, tem TerraCap. A gente sabe que esse é um momento difícil, mas o trabalho da TerraCap e do GDF não vai parar. Durante todo esse período, continuaremos trabalhando para você, para todo o DF. Brasília parou, mas a vida está em movimento. E nós que temos essa belíssima história de coragem e otimismo, estamos silenciosos hoje, mas temos muito para mostrar. Somos a força de trabalho que em 1000 dias construiu a nova capital do Brasil e ampliou as fronteiras nacionais. Unimos norte e sul, leste e oeste, integramos o país. Entre as asas e eixos do Brasil, pulso coração candango, feito de força, fé e coragem para construir e realizar. Somos muitos, somos fortes, temos muita história para contar. Esperança é a nossa bandeira, determinação é a nossa força. Então vamos juntos, dar a volta por cima e viver todos os sonhos que pulsam no coração candango. Paulo Otávio, 45 anos. Brasília, 60 anos. Os sonhos candangos vivem em cada um de nós. O Grupo Santa Fé está sempre ao seu lado. E nesse momento que estamos vivendo, além, e adotou uma série de medidas para proteger você e a sua família. Peça sem sair de casa e conte com a comodidade do serviço de leve trás para o seu carro e sem custo adicional. O Grupo Santa Fé ainda vai fazer a ozonização do ar de graça durante o mês de abril. O pagamento ainda pode ser parcelado em até 24 vezes no cartão de crédito ou boleto. Grupo Santa Fé, seu carro novo de novo. Buscando por confiança, credibilidade e economia, conte com a JA Assessoria, pois sabemos que comprar um carro financiado é legal. O que não é legal é você pagar um carro pelo preço de 2. E com a JA Assessoria, você paga um valor justo. Diga adeus às parcelas altas e aos juros abusivos. E você que tem parcelas atrasadas do veículo, não se desespera não. A JA tem mais de 9 anos de experiência em ação de busca e apreensão. Agende o seu horário na JA Assessoria, 3521-5399. Olá, voltamos com o CB Poder, que hoje conversa com a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. Senadora, a senhora que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça já viveu impeachment lá na Câmara, no Senado, como foi a da ex-presidente Dilma Rousseff. Agora, como é que a senhora vê essa possibilidade aí? A senhora acha que tem alguma perspectiva disso em relação ao presidente Jair Bolsonaro? Bom, Denise, eu posso resumir em uma única frase? Nesse momento de pandemia, seria o caos do caos. Então, acho que com isso eu respondo. Acho que o Congresso Nacional dá claramente fazer o que o presidente, infelizmente, está fazendo, que é garantir a estabilidade política, social, econômica, a segurança jurídica de que o país precisa nessa pandemia. Esse é um momento excepcional que nós estamos vivendo, não necessariamente excepcional no bom sentido, ao contrário, e requer maturidade, requer foco, requer, acima de tudo, equilíbrio.
E o Congresso Nacional, eu não tenho dúvidas que dará essa demonstração de equilíbrio para o país. Nós estamos lá, hoje mesmo, vamos votar projetos, nós estamos essa semana ainda em plenário virtual, mas prontos para votar todos os projetos relevantes. Não acredito em hipótese alguma nesse momento de recebimento de impeachment do presidente da República, parte do presidente do presidente Rodrigo Maia. Até porque é considerado um assunto muito delicado para se analisar por plenário virtual, né? A senhora mesmo tem algumas críticas em relação à análise de emendas constitucionais por esse sistema. Até quando a senhora acha que vai esse plenário virtual no Congresso? Denise, até por tudo que está acontecendo de ontem para hoje, eu acredito que nós temos que voltar presencialmente o mais rápido possível. O Congresso Nacional um dia já foi fechado por fora, mas ele não admite numa democracia fechaduras, muito menos por dentro. Não seremos nós a fechar o Congresso Nacional. Da mesma forma, como profissional da saúde é essencial estar nos hospitais, o pessoal da limpeza para evitar que o surto da pandemia se alastre, o pessoal da segurança pública, todos estão trabalhando, estão nas ruas e dando o melhor de si. O Senado, a Câmara, o Congresso Nacional terá, a meu ver, que agora, já em maio, voltar às atividades. Com toda a segurança, dando exemplo, deixando quem tem acima de 60 anos trabalhando virtualmente, talvez com o Senado com 20% dos servidores públicos apenas, mas nós somos os soldados de fronte da democracia. Somos nós que temos que estar ali correndo qualquer risco, nós somos pagos para isso. Então, obviamente, repito, com responsabilidade, protegendo as pessoas que estão com comodidade ou que não possam estar na linha de frente, mas eu acredito que até por essa situação, garantir a estabilidade, colocar água na fervura e ter votações mais rápidas. Você falou da minha restrição à emenda constitucional, o próprio presidente Davi acabou de afirmar que nós não vamos mais aprovar nenhuma emenda constitucional no plenário virtual nesse período de pandemia. Porque a última coisa a se mudar na Constituição, no Brasil, é a Constituição em momentos de instabilidade. A própria Constituição cria mecanismos nesse sentido. E, por isso, mesmo inviabiliza votações muitas vezes urgentes. Medidas provisórias que poderiam ser votadas mais rapidamente ou ter acordos mais rápidos com uma medida provisória da carteira verde e amarela, muitas vezes sai prejudicada. Por isso, eu realmente advogo a votação, a volta do plenário presencial o mais rápido possível. Senadora, não sei se a senhora está me ouvindo. Consegue me ouvir? Não? Vamos lá. Bom, senador, então a gente já está quase no final do nosso programa. Eu queria saber da senhora sobre as eleições. Se a senhora também acha que vai ser possível realizar eleições municipais nesse período, no período regulamentar. São duas questões aí relevantes. É possível jogar a eleição para até o final do ano? Sem dúvida nenhuma. Basta o Supremo, Superior Tribunal Eleitoral, percebendo que a pandemia vai se estender, é possível jogar a eleição de outubro para novembro, mesmo para dezembro. O que se discute, Denise, e aí é uma discussão jurídica, muito mais do que vontade pessoal ou política, se discute a possibilidade, que muitos querem, de unificar as eleições para serem todas elas a partir de 2022, unificando as eleições para o futuro e, obviamente, que aqueles que têm um mandato de prefeito não teriam uma nova reeleição. Mas eles teriam uma prorrogação de mandato para 2022. Não seria um risco prorrogar mandatos aí para 2022 de prefeitos? Ou seja, não é complicado isso no Brasil? Exatamente. Veja, eu sou favorável à unificação de eleições para o futuro, sempre fui. Acho que nós temos que acabar com a reeleição para os próximos, não para os atuais. O atual presidente pode ser candidato, os atuais prefeitos podem ser candidatos à reeleição, mas para o futuro nós teríamos a unificação de uma única eleição no Brasil. O Brasil não aguenta ir a cada 2 anos às urnas, com mandato, por exemplo, de 5 anos, 6 anos, com o fim de reeleição. Mas isso é uma discussão para o futuro. Hoje, a discussão maior é o seguinte: é possível, pela própria Constituição, você prorrogar mandato de quem já está, tendo em vista a cláusula pétrea da soberania popular, ou seja, as pessoas foram às urnas e votaram neste vereador, neste prefeito da sua cidade,
por um mandato de 4 anos, não por um mandato de 6 anos. Mas aí não sou eu a ter a palavra final. Quem tem a palavra final é o intérprete da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, independente do risco que você mesmo apontou, político, você ainda tem uma discussão preliminar que é de constitucionalidade, de prorrogação de mandato para quem já tem mandato. Confesso que acho temerário, mas de qualquer forma não adianta o meu machismo, quem tem que dizer isso é o Supremo. Eu acredito mais na tese ou na possibilidade de prorrogar o calendário eleitoral. Ao invés da eleição se dar em outubro, ela poderia estar acontecendo, por exemplo, dia 1º de dezembro. Ok, senadora, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito por esses momentos aqui com a senhora. Desculpar aí essa questão do áudio do Vicente, mas a senhora fica nos devendo mais uma entrevista. Boa tarde, senadora. O prazer é meu, boa tarde a todos. E para você, o CB Poder fica por aqui. A gente agradece a sua presença. Voltamos amanhã com mais entrevistas exclusivas para você. Uma boa tarde a todos. Tchau.